Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Isaac aqui. Nesse vídeo eu queria trazer uma reflexão rápida sobre ciência, astros, a Bíblia e o livro de Enoque. O que poderia nos trazer? O livro de Deuteronômio, capítulo 4, nos traz uma abordagem bem interessante, principalmente para uma área, um campo pouco falado no meio do povo de Deus, mas que tem bastante influência por detrás e que muitos estão desapercebidos. E vocês vão entender por quê. Fica até o final desse vídeo, vai ser um vídeo rápido. Se inscreva no canal se não for ainda, deixa o like se gostar, ok? Capítulo 4 de Deuteronômio, versículos 14 até o 19, que diz: Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os fizesses na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levante os olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impedido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Amém. Até aqui o versículo 19. Meus queridos, Moisés, trazendo aqui o livro de Deuteronômio, a segunda lei, uma segunda carta, podemos dizer assim, um resumo de tudo que Deus teria falado para Moisés, de todos os acontecimentos, e aqui ele estava reforçando, fazendo um resumo para aquele povo, para não se esquecer das magnificências, das coisas, das maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo, né? Principalmente com a travessia do mar, mas que muitos aqui já tinham morrido e havia já se levantando uma nova geração. Então era preciso Moisés fazer um reforço para que as pessoas não voltassem ao pecado, né? Principalmente aqui de idolatria, né? Que a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse a idolatria, né? Algo que é tão incrível a gente perceber como a pessoa, o ser humano é capaz de querer adorar objetos feitos pelas próprias pessoas, né? De madeira, de pedra, de gesso. É impressionante. Deus se revolta, se entristece de forma tal com tais que adoram. E vemos ainda hoje, né? Infelizmente. E Deus condena e se entristeceu bastante já com a humanidade e também com seu povo na questão da idolatria, não é verdade? E aqui Moisés reforçando para uma nova geração que se levantava, porque estava próximo de Josué assumir, né, a liderança daquele povo. E ele dizendo aqui: cuidado, que não vos façais imagens, seja de homem, de mulher, de animais, né, de qualquer figura que seja. E mais aqui no versículo 19 é onde eu quero fazer esse vídeo, que diz: e que não levante os seus olhos para os céus e contemple o sol, a lua, as estrelas, e que seja impedidos, né, de adorar a Deus, porque isso vai fazer o quê? Com que sejam adoradores dos astros. Quantos adoradores não existem hoje, principalmente desta falsa ciência que é imposta hoje
que faz com que o mundo creia em tanta ilusão, tanta ficção que nos é passado por não termos, ou seja, por tantos não ter a consciência e a revelação do verdadeiro mundo que vive, de não compreender que esse mundo jaz no maligno e que é um mundo mentiroso, que ele só manipula a massa, só manobra as pessoas. E infelizmente isso também influencia o povo de Deus. Foi no Antigo Testamento, foi na história bíblica e é hoje. O que é que a Bíblia diz? O sábio Salomão, né? Capítulo 1 ali, versículo 9, se eu não me engano, tudo se repete. Ele não viu nada de novo debaixo do sol. Por que será, né? Porque vemos desde a lei da Babilônia, aqueles deuses egípcios, porque vemos desde a lei da Babilônia essa prática de deuses pagãos, né? Começou talvez ali no povo do Egito, os antigos gregos, sumérios, e a Babilônia, né? Deu essa ênfase com toda aquela cultura que influenciou o povo de Deus quando ficou preso ali 70 anos, e povos, tribos foram saindo dali e foram fazendo novas gerações, novas nações, e sempre o paganismo, a adoração a astros e deuses do Egito, antigos deuses que vieram a ser hoje tantos desses como a gente conhece, né? Porque você acha que o nome dos planetas, das estações espaciais, né? Das operações espaciais, todos têm nomes de deuses pagãos? Apolo, né? Artemis, o nome dos planetas Júpiter, Saturno, você vai ver tudo o nome de deuses pagãos. E o que é que a falsa ciência nos faz? Trazer uma ilusão, algo que aparentemente é bonito, é magnífico, as pessoas ficam com os olhos iluminados, né? Eu mesmo, particularmente, até não ter a verdade bíblica, eu achava o máximo, era coisa incrível ver os planetas, tudo aquilo que ele nos mostra em filmes, e quando nos mostra em TVs abertas, ou jornais, ou documentários, pode perceber que quase tudo, mais de 90% vai ser figuras, imagens computadorizadas, imagens de CGI. Pouquíssimas vezes nos é passado ciência de verdade, mostrando realmente uma filmagem real de uma certa altura da Terra, uma coisa. Não existe. Não existe. Se você for conferir, meu irmão, não existe. Nos passam tantas coisas que influencia a igreja de Cristo, que quando está um determinado homem de Deus, mesmo sendo um pastor, ou seja, um homem de Deus mesmo, às vezes quando se refere à cosmologia, fala da Terra, vai falar do que ele aprendeu, as coisas, planetas, vida fora da Terra, que é possível. Muitos acreditam que possa existir vida, possa ser que o ser humano possa vir existir um dia a vir morar, vir viver, fazer novas gerações, né, em outros planetas, Marte talvez, sabendo nós, né, que são estrelas errantes, quando hoje com a tecnologia que também podemos usar para o benefício, né, entendemos que temos essa livre observação que todos nós podemos fazer. Com uma boa câmera, vemos que são estrelas, né? Não estão a bilhões de quilômetros, nada disso, ou milhões de quilômetros, nem muito menos anos-luz, né? Nós sabemos que a ciência verdadeira é aquela que é reproduzível, é aquela que é testada empiricamente, que podemos ver, que podemos perceber que todo aquele cálculo vai dar exato, sempre aquela mesma repetição. Olha, fazendo isso, acontece isso. O ser humano vê, e isso sim é ciência. Mas tanta coisa que nos é passado, né? Com essa falsa ciência que gera ateus,
com essa falsa ciência que faz a igreja se corromper de forma involuntária. E eu digo mais, muitos acabam até adorando de forma involuntária a astros, a toda essa cosmologia falsa que é implementada num único modelo acadêmico, né? Que todos nós somos obrigados a observar quando crescemos, somos desde criança, e vemos que tem acontece aí vários problemas que muitos não percebem. Só quem realmente compreende essa verdade, quem vai para as Escrituras e vê, não, eu sei o propósito de Deus para a minha vida, eu sei o mundo que vivo, que é um mundo realmente que é operado pelo sistema das trevas, e esse mundo não é o reino de Cristo. Ele mesmo diz que o seu reino não é desse mundo, mas que ele reina em nós, na sua igreja aqui, até ele voltar. E quando ele voltar, sim, nos trará uma nova terra e novos céus. E para finalizar esse vídeo, olha que interessante, eu queria citar mais uma citação do livro de Enoque, que ele faz harmonia com as Escrituras e com a atualidade. Veja só o livro de Enoque. E aqui no livro de Enoque, capítulo 80, só um versículo aqui, o versículo 4, que diz: muitas estrelas líderes transgredirão a ordem, alterarão os seus cursos e funções, não mais aparecendo no seu tempo predeterminado. Veja só, toda a ordem das estrelas será obstruída pelos pecadores, e os pensamentos dos habitantes da terra incorrerão em erro por causa deles. Desertarão de todos os seus caminhos, ficarão totalmente perdidos e considerarão os pecadores como deuses. Veja só, meus queridos, que versículo interessante aqui no capítulo 80 do livro de Enoque, que traz uma profecia do profeta Enoque, né? Que é um livro apócrifo. Tem um vídeo no canal aqui que eu mostro que tem muitas informações valiosas, que ele complementa muitos temas bíblicos que não tem ênfase, que não tem um foco, né, de nos passar a informação, mas que o livro de Enoque nos dá essa luz para termos uma compreensão melhor do contexto. E veja que aqui complementa praticamente o que eu disse, que com essa falsa ciência faz com que as pessoas transgridem, pequem diante de Deus, acreditar em coisas que não existem, vida fora da Terra, outros planetas habitáveis, né? Tudo isso a falsa ciência ensina e muitos cristãos acreditam. Infelizmente, muitos cristãos acreditam, isso desagrada a Deus, isso é uma forma de idolatria também. O homem sempre teve essa grande tendência a adorar, porque é uma das faltas, é uma das carências que existe no ser humano. E tanto é que com essa falsa ciência de poucos séculos para cá foi que começou a constituir e aparecer os ditos ateus. Porque em toda a história sempre o povo acreditou em algo. Sempre o povo acreditou em Deus, ou um Deus, ou mais o Deus, né? Mas sabemos que, como eu li no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Moisés reforçando que não fazeis nenhum tipo de imagem, cuidado para não voltar às antigas práticas, que estava se levantando uma nova geração ali para Josué liderar. E Moisés já tinha uma grande experiência do que tanto o povo teimou, né? Tanto o povo caiu nesse pecado, nessa transgressão que é da idolatria.